Boa noite mais uma vez. Boa noite. Hoje o tema é bem light: hipocrisia e máscaras. Já várias comunicações a gente tem visto, e já desde 2010 aparece, nessa fase da transição planetária, seria uma época que iam revolver a Terra. Ia surgir muita coisa que estava escondida. Então, é a época em que as máscaras vão cair. E se vocês repararem, quem está acompanhando o que acontece à sua volta, vai reparar que isso tem acontecido com cada vez maior frequência. Daí a importância de a gente alertar e fazer uma palestra hoje sobre isso. Porque não vai ficar nada escondido. Tudo vai ser revelado. Várias e várias comunicações têm avisado sobre isso. Não tem mais onde se esconder. Com o tempo, cada vez mais vai aparecer. Então vamos começar usando a definição de dicionário, né? Para a gente raciocinar em cima disso. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. É isso que a gente vai raciocinar em termos disso aqui. Quem já teve a oportunidade de conhecer os evangelhos do Novo Testamento, trazem várias coisas que Jesus deixou aqui para nós, vai reparar que ele acolheu todo tipo de pecador. Todo mundo que ele se dava e acolhia. Vem cá, meu filho, vamos receber um abraço e vamos nos melhorar. Menos dois tipos. Ele não passou pano para os mercadores do templo, mas isso é objeto de outra palestra. E vocês lembram como foi que ele agiu com os mercadores do templo? E não passou pano para os hipócritas, que ele elegeu como os representantes perfeitos, os fariseus da época. Se vocês já viram algum filme ou leram os evangelhos, vão ver que era uma gente muito preocupada com as aparências. E ele não poupou elogios, vamos chamar assim, né? Raça de víboras, que era um xingamento terrível na época, né? Porque são pequenas cobras mortais quase 100% dos casos. Sepulcro caiado, de mármore branco e polido por fora e podridão por dentro. Nota que ele não passou paninho, não. Vocês iludem o povo e não deixam eles entrarem no céu assim como vocês não entram. Palavras firmes, diretas. Cobram do povo que de si mesmo não praticam. Vocês comem um mosquito e acabam engolindo um camelo. O camelo era uma corda muito grande, grossa. Ficam se preocupando com roupas, vestes, pompa e circunstância. Vocês olhem lá, onde é que está? Mateus 23. Leia esse capítulo na Bíblia. Quem tem a Bíblia pode achar online isso aí. Quem não tem ainda a Bíblia pode achar e vai ver que foi dali para baixo que ele tratou os hipócritas. Ele acolheu ladrões, prostitutas, coletores de impostos, que na época para os judeus era pior
coisa que tinha, porque eram vistos como os traidores do povo. Mateus era um coletor de impostos e se converteu quando conheceu o Mestre. E de onde vem a hipocrisia? Da observação, né, lendo o livro dos Espíritos, está lá, que a raiz de praticamente todos os problemas da espécie humana são orgulho e egoísmo. E desde que eu conheci o livro dos Espíritos, eu venho pensando em cada problema que eu tenho, ou que eu vejo, e tu faz, mas de onde vem isso? De onde vem isso? Aí tu descobre que é uma combinação ou um efeito colateral de um desses. E numa estimativa minha, isso não é nada doutrinário, nada assim, sagrado. Na observação, a hipocrisia, eu diria que vem 90% do orgulho e 10% do egoísmo, de a pessoa querer levar vantagem e de querer aparecer. Em última análise, a pessoa se fantasia, se disfarça e engana os outros. Mas por que a hipocrisia é ruim? Vamos começar a descascar um pouco esse abacaxi. Na maior parte das vezes, o hipócrita quer ser aceito num grupo. E pior ainda, ele tem a ambição de liderar esse grupo. Só que ele se transforma na fruta podre no cesto. E todo mundo sabe o que acontece quando bota uma fruta podre dentro de uma cesta de fruta. É pra já, tá tudo podre já. Contamina. Ele corrói tudo onde ele chega perto. Essa falsidade dele é perigosa porque ele identifica quem é de verdade, quem é sincero, e se ele não consegue convencer a ser podre que nem ele ataca, tenta derrubar, ou se não achar nenhum podre, alguma coisa ele inventa, calunia, e destrói, e dá um jeito de se livrar daquela pessoa. Porque aquela pessoa sincera, na atribuição que ela tenha, é uma ameaça, vamos dizer assim, uma bomba relógio para ele enxerga assim. Porque mais dia menos dia alguém vai compará-lo com alguém de verdade e vai notar as diferenças. Então, ele oculta os vícios e inventa malabarismos morais e éticos e tenta se justificar de toda forma. Ele acusa os outros para tentar tirar o foco de cima dele. Quando alguém começa, mas o fulano ali está fazendo, não está parecendo muito certo isso ali. Ele já olha lá, pega ladrão. Ele está lá para o outro lado, né? Para todo mundo olhar para o outro lado. Mas por que é que ele faz isso? Porque ele não quer pagar o preço de ser sincero, que é o trabalho. Ele quer parecer ser honesto, mas não quer ser honesto. Ele quer parecer piedoso, mas ele não quer ser de verdade, porque ele quer levar a vantagem. Ele está viciado nos prazeres do mundo material, os prazeres terrenos. Normalmente, se vocês observarem, preste atenção, o número 1 do hipócrita é querer poder. De alguma forma, eu não sei por que tem gente brigando para ser presidente de clube de bingo. Eu sei lá por quê. Qualquer coisa. Tu inventou um grupo e alguém está se batendo lá, se estapeando para virar chefe, líder daquilo lá, e ditar os rumos. E é por isso, se você lembrar lá de Mateus, que Jesus acusou tão fortemente eles de iludirem o povo, que eles desviam as pessoas do caminho reto para o caminho torpe deles. Dinheiro,
o cara quer parecer milionário sem ter o trabalho para juntar o dinheiro e produzir o dinheiro para ser milionário, por exemplo. Estamos usando o exemplo aqui. Luxúria. Bom, aí o bicho pega, né? Aí o cara, não, sou pai de família, casa pro trabalho, só dou uma paradinha ali em algum lugar incerto e não sabido, chego de madrugada em casa, né? E por aí vai, né? Isso é uma história, infelizmente, bem comum, bem comum. Mas para todos os amigos, não, 100% correto, né? Pai de família, está sempre voltando para casa, aí já começa a justificar. Não, mas ele sempre volta para casa. Vocês conhecem essa história é antiga. Prestígio. Em alguns círculos, para a pessoa ser conhecida como o cara, né, ele acaba ganhando vantagens de algum jeito, geralmente nos outros tópicos que ele quer, ou dinheiro, ou poder, ou luxúria, né? Você tá bem, né? Essas coisas. Fama, virei influencer, sei lá, virou influencer, com 1 milhão de seguidores, por algum motivo. A maioria é só vento, não tem nada por dentro. E aí a gente começa a ver outras coisas piores, perversões. E vocês estão vendo aparecer por aí umas coisas bem pesadas e complicadas. E aí começa a descer ladeira abaixo. Crimes diversos, de variados tipos, têm vindo à tona cada vez mais. Mas fulano, cicrana, parecia tão boa pessoa, olha só, mas meteu a mão, meteu as 2 mãos, os 2 pés, levou tudo, fez prejuízo. E por aí vai. Bom, gente, e que justificativa vocês acham que tem isso aí? Alguma coisa parece vir de Deus? Não, gente, não. É a racionalização da pessoa tentando parecer o que não é, porque ela não quer largar o que ela gosta muito. Gosta. E não quer pagar o preço de se livrar desses vícios, ser honesto de verdade, ser correto de verdade, ser trabalhador de verdade. Só quer parecer isso para os outros. E vocês notam que isso é muito perigoso conforme vai aumentando e vai cavando um buraco, porque até agora a gente falou coisas que afetam os outros. Só que, vamos chamar assim, o pobre coitado não percebe que está cavando a própria cova, vamos chamar assim. Ele está cavando um buraco e se afundando nele, porque ele vai inventando mentiras para sustentar mentiras e mais mentiras, e daqui a pouco ele já está todo perdido e ninguém sabe mais, e daqui a pouco as histórias já começam a não bater e um dia a casa cai. É por aí, vocês já viram esse filme aí por perto, né? É comum. Só que sustentar tudo isso aí dá angústia, dá medo, dá pavor de ser apanhado, vai acabando afastando todo mundo, porque ele acha que todo mundo é falso como ele e vai querer denunciá-lo ou vai apanhá-lo, vive com medo, e isso vai gastando a pessoa por dentro. Então, além de ele cavar um buraco para ele está sofrendo com isso e não percebe. Ele tenta se anestesiar com aquelas coisas que ele é viciado: poder, dinheiro, luxúria. Temos que usar palavras que passam no YouTube depois, né? Então, e as outras coisas, ele tenta botar para baixo do tapete as coisas mais graves para não ser apanhado de jeito nenhum. E isso vai gerando, vazando, daqui a pouco começa a vazar aqui, vazar ali, já é alvo de chantagem.
Aí já aparece alguém, ó, o que eu levo aí para ficar quieto, né? O que tu me dá para eu ficar quieto? Senão as pessoas vão saber disso aí. E aí tudo vira uma bola de... Vamos usar de neve, mas é outra coisa. Vai virando uma bola que vai crescendo, 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 e o cara vai se enrolando, enrolando até um ponto de ficar insustentável. E o pior, ele sabe que está errado, porque ele está se fantasiando. Porque se ele alegasse, eu não sabia, ele errou porque não sabia, mas era claro, todo mundo está vendo, está errado. Mas ele está se disfarçando de gente, então ele sabe que está errado. E isso vai roendo ele por dentro. Bom, mas e agora? O que dá para fazer? Para que mudar? Porque aqui é uma casa espiritualista. Quem chegou aqui já começou a compreender alguma coisa da reencarnação. Que essa vida não é só o que a gente toca, a gente vive para sempre, a gente troca de roupa. Então a gente não pode pensar que as coisas que a gente faz aqui não vão ter efeito no futuro, nesta vida e na próxima vida que a gente tiver. E isso, quando vocês estudarem mais um pouquinho, assistir nossas palestras, tem um monte no YouTube lá já gravado, vocês vão ver muitos dos problemas que a gente tem, além dos causados, que a gente mesmo causa, né, nessa vida. Por que o cartão de crédito está tão grande, a conta, não sei. Mas tu não foi na loja, não passou, comprou, adoidado? Bom, tu comprou. Agora a conta chegou, vai ter que pagar. A mesma coisa com a vida da gente. Tudo tem causa e efeito. E não existe efeito sem causa. Então, se os problemas tu analisa e não estão nessa vida, é algo que tu plantou antes. E outras vezes que agora a fatura do cartão chegou. Bom, então se eu quero uma vida boa no futuro e na próxima, nas que vem, então eu vou plantar coisas boas agora. Vamos começar a consertar isso aí. Bom, se eu me apanhei em erro, qual é a primeira coisa? Primeiro passo. Bom, estou errado. Bom, o hipócrita, a princípio, ele sabe que está errado. Então, é a hora de ele olhar no espelho e ver, eu estou errado mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por onde é que eu começo? E às vezes é cruel, conforme as coisas são mais graves, desde aquelas coisinhas miúdas, até, como eu falei, até perversões e crimes diversos, a coisa pode se complicar. Como é que eu vou consertar isso? Bom, primeiro, reconhecer os erros e ele aceitar a realidade e a situação dele. Eu não sou honesto o suficiente. Eu não sou mesmo. E agora? Vou tirar essa fantasia de honesto. Você, como eu sou, me encarar no espelho como eu sou e pensar, não sou tudo aquilo que eu digo para os outros, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Para começar, parar de aumentar o problema para os outros. O hipócrita agora, como eu falei antes, adora apontar o dedo. Não, olha lá, pega ele lá, para todo mundo olhar para o outro lado. Não julgar as outras pessoas é um passo seguinte, porque você já deve ter visto muita gente que se fantasia de beato, por exemplo, porque fulano, porque cicrano, porque Beltrano, mas tu viu, e não sei o quê. Isso é super comum. Então para de julgar. E se tu puder ajudar alguém, é melhor. Ter tolerância com os erros do outro. Só que, como ele tem medo de ser apanhado e ele não tolera que ele esteja errado, ele também não tolera dos outros.
Isso vai ajudar ele também a se melhorar, seria desenvolver, a pessoa desenvolver tolerância com os erros dos outros. Porque ele vai começar a cair a ficha dos próprios erros. Então, ele, poxa, calma, eu estou aprendendo, eu vou ter que corrigir isso aí. Ter empatia, porque vocês devem ter notado que o hipócrita é fundamentalmente egoísta, ele está pouco se lixando para os outros. Está causando dor e sofrimento e problemas para os outros, e daí, o problema é dele. Eu estou levando vantagem. Bom, gente, está aí o problema básico. Não é para levar vantagem em cima dos outros, não é para causar dor e sofrimento. Bom, ele tem que se arrepender, mas é sincero. Arrependimento sincero. E como é que faz isso? Todo mundo ouve falar arrependimento sincero. Se não for sincero, vai virar outra hipocrisia, virar um teatro. Ai, me arrependi. Vai lá que nem o fariseu bater no peito no meio do templo. Ah, Deus, eu me arrependo, pecador. Para todo mundo ver. Todo mundo vê que ele está arrependido. Mas não é assim que funciona. Alguns passos que eu pesquisei e descobri aqui que dá para ajudar. Bom, vamos compensar os erros. Tudo depende da gravidade dos erros. Conversar com quem foi impactado, afetado com isso aí. Às vezes uma conversa sincera pode ajudar a encontrar um jeito de consertar o dano causado. Tem que ser habilidoso para não piorar ainda mais o problema. Mas se a pessoa, a vítima, enxerga que tu está querendo consertar, talvez dê para arrumar isso aí, né? E depois, dependendo do que causou, ajudar as vítimas, não só conversar, mas ajudar elas. Às vezes, tu, querendo ser honesto, tu deu um golpe no outro. Bom, para começar, vamos achar um jeito de devolver o dinheiro para a pessoa, né? Talvez ela nunca passe a raiva, mas é que tu tentou resolver a situação e devolveu. Tu deu um golpe, aplicou um golpe em cima de outra pessoa, roubou o dinheiro do aluguel, né? Um golpe, levou um pix errado lá e a pessoa ficou sem pagar o aluguel. Bom, começa devolvendo e pedindo desculpa, de verdade. A pessoa tem que olhar no teu olho e ver que está tentando, né? Me devolve aí. Agora, se chegou a um cargo de liderança, por exemplo, vamos usar o exemplo do clube do bingo, né? Virei presidente do clube do bingo. Bom, devolve o cargo, dá para alguém, convoca a eleição, mas sai disso. Porque tudo que tu está fazendo vai contaminar os outros, então tu sai da direção, da condução dos destinos daquele grupo, para diminuir o dano. Tu está sendo sincero, eu vou abdicar do meu poder para não levar os outros a mais erro do que eu já levei até agora. Tenta pelo menos parar o problema. E bom, gente, aqui chegamos na coisa mais pesada. Lembra que eu falei que existem perversões embaixo do tapete, crimes abaixo do tapete? Crime é o que está na lei, especificar tal coisa. Golpe financeiro, vendeu e não entregou, né? Qualquer coisa assim é um golpe, né? E está na lei, por exemplo, né? E aí talvez seja o caminho procurar até um advogado para se orientar, porque tu quer consertar, arranjar paz de espírito, só que consertar também tem implicações. E o advogado vai te orientar que existe na lei brasileira, outros países eu não sei, um tópico lá que, não sei se é assim que chama, né? Está lá escrito que se a própria pessoa confessa o crime,
antes de ser apanhado, ela consegue uma atenuação da pena. Vocês devem ter visto já no noticiário muito crime pesado, perversão pesada, e se a pessoa confessar, digamos, a pena reduz para metade. Eu não sei os termos aí, mas existe esse tipo de redução. Se ela puder ajudar as vítimas nesse meio, antes, né? Não sei, tem que conversar com o advogado, mas é um bom caminho. Por quê? Porque se tu não resolver isso agora, vai ter que resolver isso de uma forma mais dolorida depois, seja nesta vida ou na próxima. Então, pensa bem, é melhor resolver o problema de uma forma atenuada, controlada, que ajude as pessoas e alivie a situação. Bom, já se arrependeu, e agora? Como é que eu corrijo? Gente, é um tema recorrente aqui nas palestras da casa. Reforma íntima. Reforma íntima. Está lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Quem não se lembra do Santo Agostinho, o cara era uma figura, né? Zoava geral. Até, se eu não me engano, 28 anos de idade. Acho que foi isso, né? Aí a Santa Mônica, né? Até que ele se converteu e virou santo. De uma peste virou santo. É incrível, mano. Depois eu pesquisei a história dele, né? Ele é um terror da cidade, mas de tanto, a mãe dele lá pedir a conversão. No final, aí ele ensina isso no Livro dos Espíritos lá. A coisa é simples de fazer, só que tem que ter vontade. Todo dia, antes de dormir, tu para e pensa: o que eu podia ter feito melhor hoje? O que eu posso melhorar? O que não deu muito certo? Só que eu diria mais um toquezinho aí. O que eu também acertei? Para servir de incentivo. Não fiz tudo errado hoje. Tal coisa eu fiz certo. Mas isso aqui eu tenho que melhorar. Bom, o que eu posso fazer amanhã? Bom, vamos melhorar um pouquinho. E assim, de pouquinho em pouquinho, ele foi melhorando. E não precisa contar para ninguém sobre isso aí. Aqui nós estamos falando dos hipócritas. E o hipócrita, fundamentalmente, tem vergonha de ser apanhado. Não é? Então pode ser muito duro para ele se olhar no espelho e ver: cara, é tudo fake. Isso aí. Essa tua laje de honesto é fake. É a história da carochinha. Não é de verdade. Bom, mas e agora? Bom, então eu vou primeiro parar de fazer o problema, e depois consertar o problema, e depois ser melhor nisso aí. São os passos. Só que isso exige perseverança, não desistir, e tempo. Só que a vontade vai se esvaindo. No início tu pode querer, mas conforme mas eu não consigo melhorar nada, mas nem um pouquinho. Consegue, fazendo força consegue um pouquinho. De pouquinho em pouquinho vai conseguindo. Então, o que sempre se diz para ajudar as pessoas? Orar e vigiar. Quando tu ora, tu consegues receber um olhar dos amigos bons. Um olhar de Deus se volta para ti. E vigiar os próprios pensamentos, não o vizinho, por favor, né? Deixa o vizinho lá, o problema dele. Vigia os próprios pensamentos. Bom, tá aí um roteirinho simples para tentar evoluirmos um pouquinho mais. Essa é a nossa jornada aqui na Terra. Sair um pouquinho melhor do que quando a gente começou. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.